Well, ladies and gentlemen, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mospod, os muito maus. Hoje é dia 11 de julho de 2025, são agora 10 horas e 2 minutos e vamos começar a gravar um papo aqui com figuras como Elder Semedo, professor Severino Nguenha e professor também, Dr. Elder Jauava. Jauana. A ideia de reunir estas pessoas surgiu através de um papo que estava a ter aqui com o meu amigo Elder Semedo, 15 Nhamaze, sobre os 50 anos da independência, e decidimos convidar estas pessoas para podermos fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre isto e conversarmos, falarmos um pouco do passado, entendermos o presente e para tentarmos perspectivar o futuro, ver quais são as nossas esperanças. E, senhoras e senhores, sem longas demoras, antes de vos passar-lhes as palavras, vou pedir para subscreverem aqui ao nosso canal e continuarem a partilhar, fazer com que este canal cresça. E aqui vamos. Guys, muito obrigado. É uma honra para mim e acho que deve ser um motivo de muito orgulho. Meu pai deve estar feliz da vida, porque ele sempre dizia: filho, se tu queres aprender na vida, senta sempre com pessoas que saibam mais que tu. E hoje, literalmente, aqui estamos. Duas coisas que eu vou dizer. A primeira é que não gostei que dissesses o podcast favorito ou preferido, não sei o que disseste, porque o preferido é o meu, não é o teu. Então, no próximo eu retifico. Já agora, subscrevam também o podcast do professor Severino. Como é que se chama? Já viste? Nem eu sei. Não vou fazer publicidade. Não, é isso, fica à vontade, é nosso. Por quê? A segunda coisa que eu queria dizer é que tu não estás sentado com pessoas que sabem mais do que tu. Estás sentado com pessoas que sabem algumas coisas que tu não sabes, como tu sabes coisas que eles não sabem. O conhecimento é sempre isso, não é? Sabemos todos alguma coisa e há muitas mais coisas que não sabemos do que aquelas que sabemos. Muito bem, profundo, tá a ver? Só com palavras, né? Imagina como é que vai ser o resto da conversa. Pessoas, sentem com dicionários aí ao lado. Menos, vamos lá falar sobre isto. Estamos já hoje, 25 de junho, celebramos 50 anos da independência. Supostamente, no meu entender, deveria ter sido, não foi uma celebração digna destes 50 anos, como poderia ter sido imaginado. Poderia ter sido talvez uma cópia daquilo que foi em 1975, literalmente com o estádio totalmente cheio de verdade, pessoas felizes, celebrarem tudo aquilo. Mas as imagens que vimos e a realidade mostraram-nos outra coisa. E quero que vocês, Elder, tu primeiro, mano, do teu ponto de vista, o que é que tu vês, qual é a análise que tu fazes disto, como é que vamos para frente? Obrigado. Eu acho que há duas ou três coisas que temos que destrinçar antes, nessa questão das celebrações. Existe a discussão que nós, como moçambicanos, engajamos-nos por causa de são 50 anos e meio século. Existem as formas que nós usamos para refletir sobre isso, as discussões que houve, as homenagens que houve e tudo, as reflexões de uma maneira geral no espaço público, espaço acadêmico também. E depois as celebrações, vamos chamar as celebrações propriamente ditas, que é a questão que tu estás a falar do estádio, se está cheio ou se não está cheio, que tem a ver também, que são no fundo o reflexo de um estado atual do país. Então, existe aquilo que nós decidimos, por ocasião dos 50 anos, rever, avaliar, ver o progresso, ver desafios, ver oportunidades e conquistas. E depois existem as próprias celebrações que não puderam fugir do momento social, político, econômico e até cultural também que nós passamos. Então, eu acho que é nessas duas vertentes e que nós podemos olhar para essas celebrações com olhos de ver. Depois eu deixo a palavra aos outros, acho que
Joana ou tu podem opinar. Eu posso voltar a isso mais tarde. Por favor, meus senhores. Por favor. Olha, Puxa o microfone. 50 anos de independência. O primeiro aspecto é a ideia de liberdade, não é? Tornámos-nos um povo livre. 75, a emoção de ser livre movimentou o país. Eu nem era nascido, nasci um ano depois. Mas Isso foi o maior erro de Samora Machel. Ele devia ter decidido que só eram moçambicanos que já tinham nascido na independência. Seríamos muito ricos hoje, vieram vocês, olha o desastre que é o nosso país, né? Não foi erro. Foi uma grande conquista. Obrigado pela provocação, professor. Então, nós estamos aqui, há uma questão provocatória. Eu e o Nhamaze aprendemos isto do professor Severino, mas que marca-nos sempre, que é o que é esta independência, esta ideia de liberdade que nós exaltamos, somos livres, ela implica ou implicou em termos de responsabilidade como país, como governantes e eu como cidadão, não é? Como é que eu lido com a minha liberdade no dia a dia? Aqui duas notas que eu gostava de deixar dos 50 anos. Nós vivemos uma crispação política, animosidade nos últimos tempos. Escrevi e publiquei esta semana um texto que eu chamei, o título foi Sonhei com o Dia do Perdão Nacional, não é? Nós tivemos a guerra civil ou desestabilização, conforme o alinhamento ideológico que nós tivemos, crispações sempre, eleições há pouco tempo, vivemos as manifestações violentas, andamos em animosidade. Como é que nós, nesta animosidade, nem conseguimos perdoar-nos, nem reconhecer os males que nós fizemos uns aos outros? Como é que nós partimos para os próximos 50 anos sempre amargurados, sempre a querer vingar um do outro? Este, para mim, é o maior desafio que nós temos. Termos um exercício de libertação, de mágoa, de perdão, que nos leva a uma paz que nos vai levar a outro desafio de construção ou reconstrução do país. Esta é a minha primeira nota. Olha, eu quero voltar aos 50 anos, até porque algumas coisas me parecem problemáticas na maneira como a leitura é feita, sobretudo para mais jovens. Nós chegamos à independência em 75, depois de 10 anos de luta. E como todos os processos de luta, deixam muitas feridas. Feridas de conflitos étnicos, tribais, orientações ideológicas que existiam no meio da Frelimo que combateu durante 10 anos. Muitas animosidades quando chegou-se à independência. Só para citar uma, a história dos da linha correta e dos reacionários. Chegamos à independência de 75 com um problema grave. As caixas dos bancos nacionais estavam vazias, a economia não tinha dinheiro, tínhamos um nível de alfabetismo que chegava a mais de 95%. Nós tínhamos que produzir comida para dar às pessoas para comer, mas não tínhamos agrónomos. Então tínhamos que curar pessoas que eram doentes. Não tínhamos hospitais e tínhamos 4 ou 5 médicos. Nós tínhamos que expandir a rede educativa e o pouco de educados que existiam eram os portugueses que saíram. Nós queríamos praticamente popularizar a educação para todos. Então havia uma questão material profunda com que estávamos confrontados. Era daqui que tínhamos que partir. Partíamos mesmo do zero. Nem sequer do zero, já tínhamos dívidas antes de começarmos o processo da construção de um país novo. Em segundo lugar, nós tínhamos uma situação geográfica difícil. Em 1972, Portugal, a África do Sul e a Rodésia do Sul tinham assinado o Acordo de Alcora, que significava impedir que os negros ficassem independentes.
o acordo de Alcora previa a vinda de um certo número de brancos, na altura para a África do Sul e para Rodésia, e também para Moçambique, para potenciar o número de presença de brancos aqui. E esta presença de brancos, ou esta presença do sistema de apartheid, criou-nos imediatamente problemas. Nós fomos independentes em 75 e antes de atingirmos 6 meses já estávamos numa nova guerra. Entrou-se em Mapai, em Chiqualaquala, atacou-se uma refinaria na Beira, e essa guerra mudou de rostos, de ideologia, de vocabulário, de máscaras, mas foi constante durante 16 anos. E depois da guerra dos 16 anos, nós tivemos pazes intermitentes, mas o que foi constante foram sempre conflitos. E neste momento estamos num novo conflito, que é o conflito em Cabo Delgado. Nós tínhamos um outro problema, a Guerra Fria. Moçambique tinha optado, foi obrigado a optar no tempo da Frelimo, da luta de libertação nacional, ou pela esquerda ou pela direita. E Portugal foi aceito na NATO, e quando Portugal entrou na NATO, empurrou automaticamente os movimentos de libertação ao outro lado. Quer dizer, ao comunismo, à China ou à União Soviética. Toda a ideia de não alinhados que tinha sido pensada, propalada, até aderida, não vingou. E fomos obrigados a ter suporte dos países socialistas. Isso fez com que em 75 fôssemos uma República Popular. Mas a partir do momento que fomos República Popular, entramos em conflito com aqueles que eram contra o sistema socialista. Então 16 anos até se justificam em termos de infraestruturas, de logística, por um apoio sistémico que veio da parte dos países da NATO, não é? Quer dizer, no fundo, nunca tivemos tempo de sentar como moçambicanos e dizer todos juntos o que é que queremos fazer. Nunca tivemos esse tempo. Tempo objetivo em que uma comunidade de moçambicanos dissesse, com conhecimento de causa, que rumo queremos tomar. Este é o primeiro aspecto. Então, estes 50 anos, mais do que 50 anos de paz, de caminhamento em frente, foram anos de turbulência. E eu recordo, para fundamentar isto, o que disse Júlio Nyerere, foi o primeiro visitante de Moçambique independente como presidente. E ele vinha com todo o prestígio ter dado a Tanzânia como base logística, por ter aderido aos programas do Plano Nkrumah de 61, para dizer que temos que lutar pela independência dos países. A OUA, em 63, tinha falado da criação de bases para que os movimentos de luta fossem apoiados. Ele vinha com a áurea de socialismo Jama e de um honesto, etc, etc. Ele chega, mas aqui o discurso dele foi: Moçambique está no mar alto. E toda a gente ficou impressionada. Ainda estávamos no ardor, na euforia de celebrações. Já nos dizia: amigos, calmem um bocadinho que isto não vai ser tão linear como isto. E é preciso recordar-se que o então primeiro-ministro britânico tinha feito um periplo pela África na década de 60. E ele, depois do discurso que fez em Londres, foi a Cape Town e diz que os negros estão a ficar independentes. Estão ventos novos que sopram sobre o mundo. E ele diz: vamos dar independência, mas vamos vigiar. Se eles comportarem-se bem, vamos aplaudir. Se comportarem-se mal, vamos dar tal, não é? Então, Moçambique, aderindo quase obrigatoriamente ao socialismo, estava a comportar-se mal. E o tal, o que é que foi? Foi esta destabilização de 50 anos. Mas 50 anos, Moçambique, nós tivemos a guerra do Zimbábue, tivemos fronteiras fechadas, sanções económicas, nós tivemos a guerra da África do Sul, os acordos em combate não deram absolutamente nada. Nós passamos de problemas a problemas e nunca tivemos condições suficientes para pensarmos como país. Isto é para dizer que a ideia de 50 anos tem que ser relativizada. Porque a gente diz 50 anos, já devíamos ter isto, devíamos ter aquilo. E não vemos que o que foi feito, não obstante tudo, em 50 anos de situações difíceis. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, para uma biografia individual, quando tu dizes 50 anos da vida de um homem, tu pensas numa maturidade. Aquele tipo estudou, foi à universidade, casou, tem filhos, tem uma estabilidade económica. Então, tem mais tempo no passado do que no futuro a viver. 50 anos para um Estado é pouca coisa. Portugal diz que foi Estado desde o século IX. Ainda hoje não resolvemos Açores e Madeira. A Itália pensa-se não só do século XIX com Vittorio Emanuele, mas pensa-se a partir do Império Romano. A Sicília e todo o sul da Itália são países do terceiro mundo, quando o norte praticamente faz parte do motor da economia global. Tu pensas
no Egito, que é ainda mais antigo do que Roma. Tu pensas na Alemanha, unificada no século XIX, ainda tem mais da Alsácia e Lorena. Pensa na Espanha, em 1492, ainda não resolveu o problema da Catalunha. Quer dizer, tem 50 anos e nós queremos trazer todos os problemas. Isto não quer dizer que não tenhamos responsabilidades objetivas, mas temos que olhar isto com um bocadinho mais de objetividade, para ver o que aconteceu connosco. Isso. Só quando olharmos objetivamente o que aconteceu connosco e onde estamos, podemos pensar o que é que temos que fazer para que isso não aconteça de novo e que possamos olhar com uma certa objetividade e com conhecimento de causa para o futuro. Deixem-me dizer isto. Deixem-me dizer que nós fizemos 2 guerras. A primeira guerra foi 10 anos de libertação. Digo nós, porque aquela guerra libertou Moçambique. E chegámos à liberdade, como dizias tu. E fizemos uma segunda guerra, a Guerra de 16 anos. Essa guerra nós perdemos. Essa guerra destruiu infraestruturas, matou muita gente. A Frelimo não ganhou. Todo Moçambique estava circundado. A Renamo não ganhou. A Renamo não conseguiu chegar ao poder. A questão é quem ganhou. Quem ganhou essa guerra? Quando nós fomos a Roma, nós não fomos assinar acordos de paz entre a Renamo e a Frelimo. Nós fomos a um armistício onde os vencedores impuseram as próprias condições. Quando o Chissano voltou a dizer paz, etc., etc., na verdade, logo a seguir entrou a UNUMOS. A UNUMOS entrou com aquela democratização do país, meteu dinheiro, transformou bares em lugares de festa, meninas em prostitutas, e a economia moçambicana mudou completamente. É aí que começa a destruição do país, a apropriação de bens públicos por indivíduos, é aí que começa a ideia que tem que se fabricar uma classe média. E quem foi a classe média? Aqueles que estavam perto do poder político, foi eles que ficaram proprietários de bancos, de empresas, de bens públicos. Houve a privatização do Estado. Moçambique, que tinha perdido como sistema socialista, entrava no sistema capitalista. Aí acontece uma coisa, para mim, fundamental para ler a história de Moçambique. É que a Frelimo decide abrir as portas a este capitalismo, porque era um partido e um governo que tinha perdido. A gente muda a Constituição para acomodar tudo isto, mas no fundo foi-nos imposto isto, né? A Frelimo decide que se capitalismo tem que haver em Moçambique, se liberalismo tem que haver em Moçambique, os interesses internacionais têm que ser negociados com a Frelimo. Então a Frelimo torna-se praticamente uma holding, como alguém veio dizer, em que os próprios membros têm interesses, têm dinheiro, o partido tem meios financeiros, económicos, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela fecha as portas completamente à oposição política. Existe uma Renamo nominalmente, vão existir outras, mas, no fundo, a Frelimo nunca permitiu, com todos os meios que eram possíveis, que esses outros, as oposições, chegassem a ocupar espaço de poder. Isso por 2 razões para mim. A primeira é uma razão histórica. É que a Frelimo continua ainda hoje a pensar, isso até tem uma justificação, tem uma compreensão, que a Renamo, e atrás da Renamo os movimentos que vieram, eram simplesmente a prolongação dos interesses de destruição de Moçambique pelo apartheid, nosso vizinho, pelos interesses capitalistas e por aqueles que nunca nos perdoaram por termos pegado armas para ficar à independência. Para eles é continuação da mesma coisa em maneiras diferentes. A segunda coisa é que a Frelimo sabia que o interesse dos capitalistas, do capital internacional, era aceder aos recursos moçambicanos. Então, não deixando que a Renamo ou as oposições chegassem ao poder, eles teriam que negociar com ela. E foi o que aconteceu. Hoje, os mais ricos de Moçambique, os que procedem bens, são aqueles que estiveram aliados ao partido e dele beneficiaram, e é com eles que o grande capital internacional tem que negociar para ter minas, para ter bens, para ter a Monte Poes Mines, é uma parte deles, uma parte nossa, e todos os donos destes bens pertencem à oligarquia da Frelimo, que transformou-se de socialista em capitalista, alguns por convicção, outros porque eram vencidos. É o que eu digo. Agora, o que eu quero dizer, para terminar este grande monólogo, o que eu quero dizer é que aquilo que aconteceu em 90, 92, este período, foi
não simplesmente a Frelimo que se metamorfoseia, abre espaço ao capitalismo, impede a uma democracia de ter lugar, mas foi a perda do contrato social. É que a pouco e pouco que esses indivíduos iam ser apoderando de bens, eles iam esquecendo o contrato social que a Frelimo tinha construído, quer na luta de libertação nacional, quer na independência. Então hoje Moçambique não é uma questão de norte ou de sul, não é questão de capitalismo ou socialismo, é uma questão de uma oligarquia rica que esqueceu-se o contrato que tinha com as pessoas, que assina acordos e contratos em benefício próprio, e o que acontece com as pessoas estão-se marimbando, e uma massa de pessoas sempre mais pobres, mais em condições, quer dizer, de vida miserável. E isto explica em parte as manifestações que tivemos. Elas começaram como protesto contra os resultados eleitorais, mas transformaram-se numa reivindicação popular a dizer que nós queremos ser parte dos recursos e dos benefícios que o país tem. Este, em minha opinião, eu espero ter feito uma radiografia fiel, mas pelo menos as minhas convicções, este é o quadro que nós temos. Agora, o problema que nós temos é como é que nos próximos 50 anos, primeiro restabelecemos o contrato social. A questão do perdão e da reconciliação é restabelecer um contrato social. Recomeçar a pensar que somos 50 mil, como é que nestes próximos 50 anos saímos de uma dicotomia política em que nos acusamos reciprocamente e que impedimos toda e qualquer oposição de aceder ao poder, porque seria a continuação de um sistema de invasão do nosso país. Porque é este preço que podemos pensar numa democracia verdadeira dentro do nosso espaço. Em terceiro lugar, como é que fazemos uma economia redistributiva? Como é que fazemos um esforço para que haja um benefício, pouco que seja, daquilo que o país tem, produz, tem no seu subsolo, a benefício de todos. Mas sem esta leitura clara do que aconteceu, chegamos onde chegamos, a este período de manifestações, que é o ápice, o apogeu de descontentamento e de uma exigência popular para mudar os critérios de acordo que estabelecemos, nós vamos continuar a fazer projetos do futuro, mas não vamos saber como orientá-los. Esta é a minha leitura. E desculpa-me por ter sido Não. Eu acho que é uma boa radiografia. E quando tu falas, Severino, o que eu vejo, e é muito importante isso, porque nos coloca numa posição em que nós vemos que condições epistemológicas nós tivemos para construir um diálogo, um debate ou um pensamento. Eu lembro há um texto teu, que acho que é de 2 semanas ou da semana passada, sobre o período e as turbulências. Ok? Porque aí dá-nos uma visão sobre como é que construímos o país a partir de momentos. Como é que nós tivemos momentos? E eu acho que a grande conclusão é que nós ainda não tivemos esses momentos. Ok? Mas quando eu falo de momentos e quando eu falo de epistemologia, que é uma palavra que muita gente não gosta de usar, porque ou é mal usada muitas vezes, é porque nós temos que saber como é que nós vamos construir este debate, ok? A coisa do perdão, eu acho que nas diferentes rupturas nós tentamos ter um processo reconciliatório, mas nunca era concluído, ok? Estou a pensar, por exemplo, em 74, 2024. Tipo, na transição para a independência, houve uma tentativa de reconciliação. Houve brancos que ficaram, houve brancos que foram, houve negros que foram, houve negros que ficaram. Então, temos sempre essa coisa. Depois dos acordos gerais de paz, por exemplo, eu lembro, se tu te lembrares bem, já nós estávamos na universidade, e o professor Carlos Serra Sipai diz que foi a uma aldeia e aqueles tipos de conselhos que realizavam muitas vezes, e cada um tinha que dizer a quem está a representar. Eu venho da parte da sociedade civil, eu venho da parte desse. E levanta-se um moço e diz, eu venho representar a Frelimo e a Renamo. Então o professor Carlos Serra fica, mas tu estás a representar a Frelimo e a Renamo? Sim, eu sou delegado político da Renamo e o meu irmão é delegado político da Frelimo, mas o meu irmão está doente e pediu para eu vir à reunião para representar a ele. Então eu estou a representar os dois e tal. Por que eu falo dessa história? Porque em 1992 e nos anos subsequentes, nós tínhamos tido a Verdade e Reconciliação, aliás, a Verdade e Reconciliação foi depois de 94. Nós acho que também ensaiamos outra vez o perdão. Ensaiamos uma ideia de que, olha, nós tivemos 16 anos de guerra, como é que nós fazemos?
ok? O ideal era, tipo, quer dizer, não há ideal sobre isso, porque o Ruanda fez uma banda, chamou a todos, um país pequeno, saíram daquilo. Talvez devêssemos fazer uma missa nacional, o que? Não fizemos nada disso. E houve estas espécies de micro acordos de perdão localmente. Havia algumas coisas que estavam no livro da Alcinda sobre o pós-guerra, em que a nível local houve algumas tentativas. Alguém que atacou uma aldeia foi lá, pediu desculpa, depois abraçou-se. Então o que eu estou a dizer é que nesses processos todos, o Severino está certo, porque ele diz que isso são sempre turbulências, mas no meio das turbulências tentamos arranjar ali uma coisa que diz que, vamos lá conversar sobre isso. Mas de certeza absoluta era algo, no final, bastante incômodo. E acabamos por abandonar. E eu acho que essas manifestações, como estava a dizer o Severino também, acabaram por ser o entornar dessas micro-tensões que nós fomos tendo. E então, aqui chegados, para voltar à tua ideia, Joana, sobre o perdão, a ideia do jubileu e aproveitar para pensar o perdão é uma boa oportunidade, mas acima de tudo, nós temos que assumir que não tivemos esse lugar de falar, ok? E na verdade, a maneira como o Severino põe a questão da Frelimo para mim é que a ideia de transições que não são bem resolvidas mantém o status quo. E a Frelimo praticamente foi crescendo. Nós tínhamos aquela coisa de dizer que a Frelimo, dentro do modelo de Max Weber, tinha o poder político e depois, quando abriram as empresas, começou a ter empresas e já era um grupo de status, quer dizer, fechava. Era literalmente a força que dirigia o Estado e a sociedade. Então, o que acontece é que o movimento foi abocanhando esse papel todo e acho que no processo entre a perda de uma ideologia dominante, seja ela, a última vez que eu ouvi alguém falar da Frelimo de ideologia era social-democracia, mas também muito assim a tatear, e eu nem sei se isso ainda alguém se identifica ideologicamente como isso. Então, eu penso que agora a ideia do perdão e a ideia de olhar para frente deve ser olhando para processos que nós já tentamos também de reconciliação, mas ao mesmo tempo um processo em que nós apelamos aos cidadãos que a Frelimo tem. A Frelimo também é um partido com cidadãos moçambicanos e muitos deles com sentido patriota. Porque, na verdade, a maneira como ela se posicionou hegemonicamente dá muito pouco campo. E o que ela foi fazendo, principalmente nos últimos anos, é distribuir alvíceras. Né? Às vezes aqui o Sufo Mamado está aqui, manter as forças no parlamento e tudo isso. É por isso que quando a manifestação pós-eleitoral começou como pós-eleitoral, depois virou Shitsungo. O Shitsungo já é o povo a dizer, não é só isso. Aqui na nossa rua não tem estrada, não passa carro. Mandar parar carro d'água, mandar pôr água no seu... Tá vendo? Então a manifestação eleitoral passou para o Shitsungo. Okay? Que é quando toda a gente agora está dizendo, não, a Frelimo tem que se reposicionar. Porque, na verdade, eu pessoalmente não acredito num outro movimento por causa da quantidade de poder concentrada dentro de uma única força, porque tem os seus tentáculos também na área financeira, na área política, na área securitária e tudo isso, a não ser que a gente pense num golpe de Estado violento, com militar e tudo isso, não há uma outra forma sem ser apelar a um patriotismo dos que estão dentro, dos que são eles que mandam. Estás a ver? Então, para mim, o perdão e todo isso, porque o próprio processo de atomização da oposição também correu bem. Okay? A oposição hoje é dispersa, não tem estratégia e tudo isso. Então, na verdade, nós acabamos com a Frelimo agora é o tipo Leviatã. Estás a ver? Aquele grande monstro todo poderoso. E não vai haver não há um outro caminho sem ser um perdão que tenha... cuja iniciativa parta de dentro da Frelimo. Já não posso dizer da Frelimo porque também há vários segmentos lá. Talvez imitar o que fizeram com os de maio de 77, lembras? Agora o MPLA fez agora uns 2 ou 3 anos, qualquer coisa assim, mas diz lá. Ele é o homem que está lá no centro. Este exercício do perdão, eu insisto, e o Severino colocou bem esta dimensão histórica, muito de nós, mais novos,
nem pensamos nestes elementos que o Severino trouxe. Que nós nunca tivemos tempo para fazer as coisas. Sempre com guerras, intervenções externas, entre nós a combatermos. Quando falo no perdão, o presidente Chissano veio homem da paz, né? Eu trouxe a paz, consegui sentar com o meu irmão Lhacama. Aquela guerra foi tão violenta, situações em que houve mulheres grávidas, em que abriu-se a barriga dela com criança, mães que foram forçadas a pilar os seus próprios filhos. Termina isto e nós dizemos, somos todos irmãos, está tudo bem. Ninguém aparece. O perdão, ele é libertador. Diz-se que perdoa quem é fraco. Não. É libertador. O indivíduo que esteve no exército republicano, que uma aldeia ou um distrito, a Renamo, na altura chamados bandidos armados, atacava com regularidade, e o comandante dizia, como é que nós fomos atacados? Mande-se, não sei como é que se chamavam aqueles helicópteros russos, que queimam uma aldeia. Bombardear a aldeia. Napalm, porque dentro da aldeia há infiltrados. O indivíduo que fez isto, ele não precisa vir dizer que eu é que fiz. Precisa aparecer e dizer, eu peço perdão pelos crimes que eu cometi. E tenho noção de que feri famílias. Da mesma forma, a Renamo precisa vir dizer, nós pedimos perdão. Hoje nós lutamos pela democracia, mas pedimos perdão. Quando tu pensas nestas manifestações que iniciaram como manifestações pela verdade eleitoral, e foi o discurso que foi usado, há polícias militares que balearam civis, mas da mesma forma há vizinhos que privaram um vizinho de ir ao hospital e ele morreu. As pessoas precisam perdoar-se. Eu vou dar exemplo meu, da minha família. Discussão, debate no grupo do WhatsApp. Àquela altura, Helder, mesmo o nosso grupo da OFIX, eu tomei uma decisão. Arquivei os grupos. Porque não eram saudáveis. Não eram saudáveis. Eram tóxicos. Eram tóxicos. Mas para a minha saúde, eu decidi arquivar. Quando tudo aquilo passou, desarquivei os grupos, o debate continuou. Então, há aqui um trabalho que nós temos que fazer. E há, dentro dos partidos ortodoxos, estas oligarquias. Como é que tu partes para uma nova fase? Se tu olhares para o discurso de investidura do presidente, é um discurso disruptivo. Vamos iniciar uma nova fase. Mas a nova fase, ela só inicia, não apenas dependendo dele, mas dentro do partido. Isso que tu estavas a levantar. Como é que ele, o partido dentro, provoca esse movimento para a renovação? Quando digo Frelimo, Renamo e todos os outros partidos. Mas há aqui uma necessidade de pensarmos o nosso país com esta ideia do patriotismo que o Ngüenya tem, o Severino insiste nisto desde o meu 3º, 4º ano que ouço. Severino está sempre a martelar e parece que nós eximimos-nos de ser cidadãos. O Elísio Macamo, sim, em Lisboa, há 3 semanas, a falar de 50 anos, ele usou a ideia de decência e indecência, não é? De que esta ideia de cidadania, o compromisso com a virtude, é um compromisso moral e que nós deixamos de ser cidadãos. Um cidadão luta, bate-se pela verdade, pelo que é probo, estes elementos todos, mas tu, o teu compromisso moral, tu arquivaste. Por quê? Porque falar
a aparecer publicamente a dizer que esta parede é amarela, quando toda a gente está a dizer que é branca, e diz que é branca porque quer agradar o chefe, porque conforta, está na zona de conforto, permite-lhe alimentar a família, a tua família chama-te a atenção e diz: não, tu tens que ser um indivíduo decente. O decente é ser politicamente correto. O indecente é aquele que analisa objetivamente, a construir a ideia de que o Severino Nguyen, quando põe-se a refletir Moçambique, é filósofo, é cidadão. Não, ele está a combater é indecente. Mas essa coisa de... As coisas ficaram do lado opostos, né? Deixa-me dizer algumas coisas que eu penso sobre a questão da reconciliação. Eu continuo a pensar que todo pensador que se preze a um momento ou outro está confrontado com a ideia da justiça. E, aliás, o direito fez da busca da justiça o seu fundamento. A gente, quando pensa nos tribunais, a gente pensa nos juízes, nos advogados, a gente diz que aquilo é justiça, não é? Mas a justiça, eu chamo muitas vezes, a justiça é uma costureira, uma mulher que pega em fios diferentes, tem que cozê-los para produzir alguma coisa de novo. E nisto a gente tem que meter muito, como é que se chama isso? Muita linha, para que muito fio, fique para mais que consistente, sobretudo em tempos frios como o nosso. E quanto a gente meter cores diferentes, raças, etnias, religiões, a gente fica um arco-íris, como gostam os sul-africanos, fica mais bonito, né? A questão da justiça é que, porque que eu vejo a reconciliação, vejo a questão do perdão inserida na questão da justiça? Nós temos muitos miúdos agora, alguns deles imprisionados, que participaram das manifestações. Eu estou trabalhando neste meio, então sei que há muitos miúdos aí. Muitos destes miúdos não fizeram mais nada menos que entrar numa loja e roubar uma coisa, porque, como digam, exatamente, a multidão ia buscar alguma coisa. Outros não fizeram que obedecer ordens ou entrar numa vaga. Isso é a mesma coisa que acontece nos polícias. Alguns não fizeram outra coisa que obedecer e não tinham nem estatuto, nem estrutura mental suficiente para dizer que não às ordens que recebiam. Estas pessoas são ser chamadas a fazer perdão. O que é que elas fizeram? Em consciência. Que possa se imputar como sendo uma ação livre, resultado de uma escolha consciente e individual de alguém. Estes processos de gente que se viu obrigada a fazer coisas sem que fossem conscientes do que estavam a fazer, nem as consequências das próprias ações, também podem ir até a Guerra de 16 anos. Nós temos muita gente que não sabia ler nem escrever. Nós tínhamos muita gente que não tinha consciência do que fazia, do lado dos militares e do lado das oposições. Se a gente chega à Guerra de 16 anos, a gente tem visto muitas vezes que muitas pessoas que lutavam não tinham formação suficiente para saber simplesmente para que espaço geográfico lutavam, onde começava essa coisa de Moçambique, onde terminava. Então, pensar que o perdão tem que ser destas pessoas é importante, porque as pessoas tomaram atos individuais. Mas é por isso que eu digo que é muito importante voltar à história e começar a pensar nas forças que estavam por detrás e que levaram a que moçambicanos, como instrumentos de causas que não conheciam, se confrontaram entre eles, mataram-se e criaram aberrações enormes. Quanta gente foi meter uma mina para destruir uma ponte por obediência e não sabia o que estava a fazer, nem pensou nas consequências. A gente viu agora os jovens a queimar postos de saúde, escolas, armazéns, está toda a gente hoje a chorar, a dizer, afinal, não temos hospital, não temos... Mas tu foste destruir o dia anterior, mas nisto não foste... A gente só pode emitir um juízo moral da ação de alguém quando a pessoa é suficientemente adulta, cresceu... Está no seu perfeito juízo. Está no seu perfeito juízo. E quando há drogas, já há álcool por detrás, a gente não pode falar, imputar qualquer responsabilidade, por isso o perdão não faz sentido. Mas por cima disto, há uma segunda coisa. Há um itinerário histórico que tem que nos ajudar a refletir. Nós tivemos na África do Sul o processo da reconciliação.
que foi muito mediatizado, foi um espetáculo extraordinário. A última... Penso que quando Mandela foi nessa altura. A Comissão de Verdade e Não, Reconciliação que foi criada Exato. depois do Apartheid, Yeah. que era presidida pelo arcebispo Desmond Tutu. A última viagem que Mandela faz ao Soweto é interpelado por jovens que dizem: você disse para termos paciência, o tempo está a passar, estamos a ficar grandes, velhos, não está a acontecer nada. E Mandela ficou nervoso e respondeu: não posso fazer tudo. Era o reconhecimento das dificuldades que o processo ia ter. Hoje o Julius Malema continua a dizer que a reconciliação não é um processo de dizer perdão, de dizer acabou o apartheid, quando não só as sequelas, mas os fundamentos do apartheid deixaram de ser políticos, tornaram-se económicos. Nós temos uma pequena minoria que ficou ainda mais rica. Os boers que só podiam comercializar na África do Sul têm shoprites de Maputo. Vendem carros no Quênia, não sei o quê. Ficaram muito mais ricos do que estavam no tempo do apartheid. Mas os negros na África do Sul, do Soweto, têm uma condição pior do que antes. Então, a questão do perdão, é por isso que eu chamo justiça, não pode fazer a economia da economia. Quer dizer, não pode saltar a questão da redistribuição. Nós temos que pensar como fazer com que aquilo que levou-nos a estar uns contra os outros, em Moçambique, depois dos acordos de Roma, que criou uma oligarquia de ricos e uma maioria de pobres, tem que ser ultrapassado. Não podemos pensar num processo que fosse uma missa, que fosse uma cerimónia, como aquela que tentaram fazer quando o Chapo, antes ou depois de tomar posse. Não é só isso. É preciso, de um lado, reconhecermos que até fomos instrumentos de coisas de outros, até fizemos coisas das quais não estávamos conscientes, mas sobretudo que rompemos um contrato social, tem que ser repressinado. E o contrato social significa reconhecermos que pertencemos a um povo que e essa pertença nos impõe deveres, mas também direitos. Eu começo com deveres porque neste momento só se fala de direitos, não se fala de deveres que nós temos. Se vocês olham para a história europeia, que muitas vezes a gente pega como a categoria a partir do qual temos que pensar. Tiveste a Segunda Guerra Mundial. Em 1933, os alemães eram mais de 70% nazis. Mas a Nuremberg só julgou 20 ou 30 líderes, depois aquele tribunal para médicos, etc. Tu tiveste o fascismo em Portugal. 25 de Abril, quantos portugueses foram julgados? Quantos foram julgados pelo franquismo na Espanha? Quantos foram julgados pelo fascismo de Mussolini na Itália? A aposta deles foi dizer que, ok, há uma etapa da nossa vida que foi o que foi, temos que parar, mas doravante vamos ter um processo diferente. Portugal hoje é um país democrático, tem uma vida melhor do que nunca teve na sua própria história, a mesma coisa para a Espanha, para a Grécia, que também teve uma ditadura militar, a mesma coisa para a Itália. Então nós aqui temos dois problemas. Temos um problema de como lidamos com aquilo que aconteceu no nosso histórico, não é? E quando é que lidamos com isso. Mas tudo isso tem que ser subordinado a uma renovação de um contrato social. Quer dizer, se nós viermos aqui fazer missas e dissermos, epá, perdoemos-nos, fizemos mal, matámos-nos, mas amanhã eu saio, entro no meu Mercedes e tu não tens uma badia para comer no fim do dia, não fizeste nada. Nós temos que pensar que a verdadeira reconciliação tem a ver com a justiça. Não uma justiça punitiva, não uma justiça de tribunais, de juízes, mas uma justiça que restaura relações. Restaurar relações não pode ser simplesmente o que a África do Sul fez, porque no fundo a violência económica na África do Sul deságua numa violência depois nos bairros. É a coisa mais violenta que há. O problema meu em Moçambique é como tomarmos consciência da nossa história, das nossas causas profundas, o que nos levou a estarmos contra os outros, o que motivou as fragmentações, e depois o soldado que matou, o miúdo que roubou, não é que não seja importante, mas é um epifenómeno, não é fenómeno fundamental. Mas, sobretudo, temos que subordinar a reconciliação a um programa, a um projeto, não de caridade, não de distribuir rebuçados aos jovens nas ruas, a um processo de recozer o sentido social para que cada moçambicano pense que, doravante, vai ter possibilidade de participar na esfera económica,
mas vai ter possibilidade de participar na esfera política, o que exige a reconstrução de instituições mais fortes, mais sólidas e mais independentes. Só isto pode redar confiança a todos nós e começarmos a repartir para o novo Moçambique com suas feridas, mas que aquilo que vai sarar as feridas e vai curar as feridas é o encaminhamento que vamos ter daqui para frente. Porque o que eu ia dizer antes para o Joana é exatamente, tipo, eu tenho um problema com a eficácia de um perdão de natureza ou moral ou religiosa e tudo isso, que é, na verdade, é algo, não é romântico necessariamente, porque nós todos temos, vamos supor que nós todos temos um bem, dentro de nós somos boas pessoas e queremos isso. Mas eu acho que... Mas não exagero. Estou sendo boa. Mas eu acho que a ideia de tipo, para nós convocarmos as pessoas para engajarem-se nisso, nós temos que ter outros instrumentos, outros princípios que nos unam. É por isso que eu gosto da ideia do Severino de nós temos que conseguir, e aí talvez é um papel nosso como professores universitários e tal, ou como pessoas que intervêm no espaço público, nós temos que fomentar, temos que divulgar a ideia de que nós perdemos. Nos 50 anos nós sempre perdemos. Okay? Por quê? Porque mesmo nas nossas fraturas, o que acontece é que mesmo as pessoas da Frelimo que querem vir dizer que ganharam e as pessoas da Renamo querem vir dizer que ganharam, elas, na verdade, quando fazem isso, fazem para como é que eu posso dizer? É por isso que eu falei dessa coisa epistemológica. Fazem para um ganho sectorial. Por exemplo, se nós formos ver a entrevista do Jacinto Veloso no Notícias, no Savana, de 2 semanas, todo o historial que ele faz de 50 anos é sobre agressão externa. O que não deixa de ser mentira, mas não é toda a verdade. Então o que acontece é que nós, e depois podes pegar alguém que está da Renamo, não sei o quê, que vai te dizer que não, tudo isto aqui foi um sofrimento. E é a falta deste lugar que nós temos. A falta do entendimento que, olha, aqui no final do dia, nós perdemos. Okay? Nós perdemos materialmente durante os nossos conflitos, mas depois perdemos porque no final de tudo é em Roma que vamos buscar a nossa reconciliação. Okay? Então eu acho que é muito importante. A ideia do perdão é uma, okay? Mas a ideia de justiça, a ideia de atacar a desigualdade, a ideia de colocar moçambicanos no mesmo patamar. Porque o que eu acho que a nossa derrota, essa derrota de todos, é uma derrota que nós vivemos até hoje. Até hoje, quando já se fala de venancistas, que os venancistas já são radicais, que quem não pensa como eles. Por quê? Porque, e volta essa coisa da epistemologia, porque nós nunca construímos a nossa maneira de ser moçambicano de uma forma nacional, ok? Nós temos sempre uma coisa, o nosso nacional é sectário. Ninguém pensa mesmo, tipo, a ideia, por isso que eu gosto dessa ideia, que nós temos que saber, Moçambique perdeu sempre em 75, 92, no segundo acordo, no terceiro acordo, em todos. Nós estamos a perder porque nós estamos a conseguir apanhar essa ideia. Tu lembras de uma frase do nosso amigo da Frelimo que dizia que a Frelimo ganhar eleições é um imperativo nacional. Estás a ver? Estás a ver como é que o nacional vai sendo baixado? Não, não é. Então, já não vamos conseguir explicar aos nossos estudantes o que é a nação. Okay? Se tu dizes que um partido político ganhar é um imperativo nacional, tu estás a dizer que não. A nação depende disso. E é isso que nós temos que fazer A nação é a Frelimo. E o que é importante é que nós temos de dizer, tipo, não. Mesmo quando nós estamos a debater, tipo, nós chegamos a um ponto, em vários desses momentos eleitorais, desde 94, principalmente nós na blogosfera e tudo isso, chegamos, essa coisa de arquivar é agora porque tens WhatsApp, porque antes tínhamos Moçambique Online, tínhamos aquelas newsletters, não sei o quê, que eram momentos de crispação, que a gente vivia 4 anos e depois naqueles momentos ficava a mesma coisa. E eu conseguia ver como é que nós, de adversários políticos, queremos destruir fisicamente o adversário político. Estás a ver? Não é uma coisa do tipo, aquele ali eu sei que não pensa como eu, fazer como Voltaire, mas vou defender até a morte o direito de continuar a dizer. Não, nós aqui, de uma forma bem material, nós queremos a destruição, o desaparecimento físico do nosso oponente.
Não Ok? queremos oponente. Não queremos oponente. E para mim, eu penso sempre nessa coisa da nação, porque no final do dia eu vejo, cada vez que o Moçambique tem um assassinato à luz do dia, numa principal avenida, eu não penso quem fez isso, quem não fez. Eu penso qual é a imagem de Moçambique fora. E isso, nem quem matou, nem quem foi, isso não vai ajudar a ninguém. Então eu penso que, e mesmo a ideia de patriotismo, de nacionalismo, foi depois sendo esmiuçada, foi sendo gasta, foi sendo vulgarizada, estás a ver? Então eu penso que é importante essa, e eu acho que, por isso é que eu falei dos outros momentos que tentamos fazer reconciliações, talvez os 50 anos é um momento para... Viragem. Não é uma simples viragem, mas é uma mudança em relação ao nosso modo de fazer. É por isso que eu chamo que é uma coisa epistemológica. A própria maneira de nós fazermos a reconciliação era própria minada. Ok? Nós achávamos durante muito tempo que a reconciliação é a Frelimo e Arnamo estarem bem. E não é verdade. E não é porque apareceu um terceiro partido, o MDM, ou o quarto Podemos. Não. A reconciliação de Moçambique é essa coisa que o Severino fala do tecido. Como tu cozes, como é que tu cozes. A nossa sociedade está fracturada. Ok? Ir perseguir o miúdo que fica na Casa Branca, ir apanhar fotos de CCTV sobre um agente da PIC que estava com uma KM 40. É um processo que, em relação àquilo que nós estamos... Tipo, nós temos que pensar não como um agente da PIC pega a KM para disparar, mas que tipo de ideia ele tem sobre o país. Ok? Como é que nós chegamos? Tipo, o que eu vejo, e essa coisa da militarização é outra, porque eu vejo que nós não somos tolerantes uns com os outros. Ok? E eu acho que talvez é capaz de ser um subproduto dessas constantes rupturas mal resolvidas. Mas porque no fundo também eu acho que não queremos ir para um processo tão doloroso. Ok? De voltar, porque depois logo a seguir entramos naquele nosso ciclo vicioso, apontar dedos, foi este, foi aquele, foi esse. Mas se nós cultivarmos cada vez mais essa ideia de que os moçambicanos perderam, o moçambicano continua a perder hoje, ok? O moçambicano vai continuar a perder, se nós não credibilizarmos a imagem do país, não sei o quê, vamos continuar a perder. E para mim, 50 anos, acho que é um momento em que temos uma consciência muito diferente. Não só por causa do número de pessoas que foram formadas e tudo, mas temos o nosso conhecimento, por exemplo, sobre o sistema, a economia global, sobre o posicionamento geoestratégico do país. Isso tudo deve nos fazer unir-nos mais. Okay? E aí eu acho que é uma coisa mais eficaz do que a ideia de que vamos lá nos perdoar, que é uma coisa que devemos incentivar também, mas sociologicamente é preciso arranjar os mecanismos sobre como é que nós vamos... qual é o novo valor que nós vamos trazer? E a ideia do patriotismo, e não patriotismo no sentido político, a ideia de nação. Nós temos que ser alguém que sabe o que é uma nação, o que é uma coisa prejudicial, que aconteça num partido isso, no partido... É o país todo que está aí para o brejo. Os jovens estão a ganhar consciência. Os jovens veem Trump todos os dias. E Trump ontem, ou antes de ontem, esteve reunido com 5 países africanos. Entre eles estava o presidente da Guiné-Bissau, que esteve aqui a Moçambique, que mandou fechar o Parlamento, que não quer eleições, que tem condutas fortemente duvidosas em relação à democracia no próprio país. Mas Trump, mais do que isso, disse claramente o que ele pretendia dos países africanos. São recursos. Claramente. Sem como ele fez na Ucrânia. Ele disse, eu quero aquele recurso. O que está acontecendo no Burkina Faso, no Níger e no Mali, fica claro que até o jihadismo é muitas vezes uma fabricação dos países ocidentais para poderem manter o controle sobre nós. Fica claro os processos neocoloniais que o Ocidente criou depois das independências dos nossos países. Há também na juventude uma tomada de consciência da maneira como o mundo olha para nós. E isso devia fortificar internamente a necessidade de nos unirmos para termos força suficiente para defender os nossos próprios interesses. O Ocidente está aqui a defender os próprios interesses. E faz bem defender os próprios interesses. Quem não tem interesses claros somos nós, não conseguimos defendê-los. Eu queria passar ao Helder, mas já que estou a falar, vou aproveitar para dizer uma coisa. Sabes, eu fiquei muito na expectativa do Estado da Machado.
E a mim, o Estado da Machava não interessa no número de pessoas que estiveram ou não estiveram presentes. Isso me parece um debate sem sentido. Eu tenho escrito artigos, tenho insistido muito na metáfora do Estado da Machava. O Estado da Machava foi o lugar onde a nossa independência foi proclamada. E o Estado da Machava deveríamos voltar como moçambicanos para olharmos uns para os outros e dizermos o que é que queremos fazer de nós e do nosso país. Quer dizer, há necessidade de nos reencontrarmos. Estas tomadas de consciência, este crescimento de uma juventude um pouco mais educada, de um povo mais consciente dos próprios direitos, ou que tem a acrescentar também os seus próprios deveres, faz com que estejamos a ficar quase prontos, até vendo o que acontece no Sahel, prontos daquilo que os outros querem de nós, daquilo que podemos fazer se estivermos juntos. E há este imperativo para mim de pensarmos-nos como país e como povo, estarmos juntos não para ouvir Samora Machel a falar ou a proclamar a independência como aconteceu 50 anos atrás, mas há uma necessidade para mim imperiosa de como sociedade nos encontrarmos e dizermos assim, na nossa história houve coisas que fizemos que não foram abonatórias uns para com os outros, mas é necessário amarrarmos um compromisso, amarrarmos um contrato, fixarmos uma decisão entre nós, que, custe o que custar. O nosso hino nacional diz, mais nenhum tirano vai nos escravizar, né? Mas que amarremos um novo contrato social, que nenhum de nós vai dormir descansado enquanto crianças morrem de fome, enquanto pessoas dormirem sem casa, enquanto pessoas dormirem no lugar onde chove, enquanto crianças não tiverem que comer, Quer dizer, o contrato social deve nos responsabilizar uns para com os outros, sermos responsáveis uns dos outros. Eu penso que as condições estão criadas, mais do que subordinar isto a manifestações de perdão, é reafirmarmos uma vontade, mas desta vez não através de um partido, mas de todo moçambicano que foi ganhando consciência, até aquele que estudou menos, da necessidade de constituirmos-nos como um povo. Eu penso que... Mas como é que tu fazes isso em termos práticos? Tipo, eu sei que estou a cortar o teu feeling, tipo, mas é uma coisa do tipo... A praticidade da coisa, né? Porque, na verdade, eu tenho muita consciência, por exemplo, sobre o que nós precisamos fazer, mas é importante nós sabermos qual é que vai ser a pedra de toque. Tipo, como é que nós criamos este momento agregador? Estás a ver que a quem nós damos essa prerrogativa? Eu também não quero que seja um partido. Eu falo da Frelimo por causa do papel estratégico que acabou por ocupar na nossa vida toda. Mas eu gostaria de saber, tipo, quem é que põe o guiz ao gato? Como o povo poderia perguntar. Deixa-me dar um toquezinho aqui. Como um cidadão, um gajo que não tem o vosso conhecimento. Mas tudo, para mim, assumo eu que tem que partir da liderança. Okay? Nós hoje temos um governo, temos a figura do presidente Chapo como o homem que vai nos liderar. Estamos a falar de reconciliação, estamos a falar de perdão, e desde que, por exemplo, aqui, a minha análise, né, nua, crua, assim, o presidente Chapo reúne-se com o Venâncio, ok? Acende-se uma luz. Para nós, leigos e burrinhos aqui da sociedade, tá? Acende-se uma luz. Ok, há perspectivas de alguma coisa. Há depois um momento em que ele está a dar uma entrevista em que diz uma coisa completamente... nos deixa cair num descrédito. E aí ele já volta a não ser agregador. É por isso que tu estás a dizer. Liderança, é por isso que eu estava a perguntar ao Severino. Como é que nós engendramos isso para acontecer? Por quê? Porque a liderança quando é uma liderança que agrega, que chama todos. Se é uma liderança que é contestada, não sei, mas claro, pode haver outros instrumentos, sei lá, tipo, como a igreja pode estar lá, a sociedade civil e talvez a comunidade internacional, mais uma vez, vamos ter que chamar a eles outra vez. Eu não sei, é por isso que eu estava a fazer a pergunta ao Severino. Como é que operacionalizamos isso? Há ventos interessantes que sopram no nosso país. Houve gente que veio dizer, indivíduos, a dizer que é preciso fazer estados gerais.
Estados Gerais. Estados Gerais. Esta é Eram uma palavra. reuniões que havia no século XVII ou XVIII, sim. na França, para criar o parlamento, organizar a política, né? Tipo, mas eram bandas, encontros grandes, chamam-se Estados Gerais. Tipo, Aquilo encher o estado da Machado. exatamente. Uma Quer, cena assim. quer dizer, há gente que fala de uma constituinte que tínhamos que fazer. Da Assembleia Nacional Constituinte. Há agora, até faço parte deste grupo, o Manifesto Cidadão. E muita gente teve coisa a dizer sobre o Manifesto Cidadão, o que é positivo porque quer dizer que eles sentem a necessidade de participar. Há grupos que se organizam de várias maneiras. Há neste momento o debate entre partidos neste programa interpartidário. Quer dizer, estão a surgir iniciativas. E estas iniciativas não existiam há 10 anos atrás. A ideia de que temos que encontrar uma maneira de nos sentarmos, e é bom que isto não surja simplesmente de cima para baixo. Não são os partidos que têm que fazer, mas as iniciativas saem de baixo para cima. Há iniciativas que começam a surgir e a sociedade civil tem meios para fazer surgir também isso. Há Plataformas. eu sinto pulsar não simplesmente uma maior reivindicação, mas um maior desafio de estarmos presentes nas decisões que nos dizem respeito. Quando um país é pequeno, quando nós somos pequenos, somos crianças ainda, precisamos que o pai faça tudo por nós. À medida que vamos crescendo, vamos nos emancipando do nosso pai. Até começas, papai está sempre a dizer o que tem que fazer, é uma chatice. Quando o país começa a dizer assim, sim, o presidente existe, tem as suas funções, o governo tem as suas funções, mas há espaços que são nossos e queremos ocupar esse espaço, fazer o que nós queremos, o que pensamos que temos que fazer, isso é sinal de crescimento. E há no nosso país este sussulto de crescimento e temos que acompanhá-lo, e temos que alimentá-lo, e temos que ajudá-lo. O que nós precisamos não é grandes líderes, o que nós precisamos são instituições. Instituições fortes, fortes no sentido de serem capazes, mas fortes no sentido de serem habitados e governados por indivíduos isentos e moralmente capazes. E este movimento no nosso país está... Claro que nós estamos impacientes, gostaríamos de ver acontecer tudo ao mesmo tempo, mas quer dizer, a ideia que eu tenho é que isto está a acontecer. O que devia acontecer, quando nós escrevemos o manifesto de terceira via, nós defendíamos a necessidade de mantermos, custo que custar e até aumentar a esfera das liberdades conquistadas com muita dificuldade, mas ao mesmo tempo recuperarmos a dimensão da busca de uma justiça social. Não há países que podem viver e crescer em harmonia se não há mínimo de justiça, se não há mínimo de redistribuição, se não há mínimo de partilha. A palavra comunidade ou comúnia quer dizer bens partilhados. Se tu não tens isso, tu não tens a paz civil, não tens a participação de todos. E para mim isto é fundamental. Então, eu não sou negativo, sou positivo, ao contrário, eu vejo nascer em Moçambique grupos, associações, pessoas, ideias. Neste momento, muitas dessas participações são negativas, reivindicam direitos, querem criticar a Frelimo. O que nós temos que meter no lugar disto são ideias positivas. O que é que se pode fazer? Como é que podemos nos organizar? Como é que podemos ultrapassar este momento, não vou dizer difícil, vou dizer perifrástico que estamos a viver, para encenarmos, digamos assim, o encaminhamento de frente. Mas eu sou extremamente positivo, mas volto a dizer, nós precisamos de voltar metaforicamente ao Estado da Machava. Útero. Ali foi proclamada a nossa independência, ali foi proclamada a nossa república, ali foi proclamado o nosso contrato social. Porque a Frelimo dizia, em vosso nome proclama a independência, era em vosso nome, em nome de todos nós. Então, é preciso reatar este contrato social. Mas, esta vez, com uma sociedade mais consciente dela própria, com novas exigências, com novas reivindicações, com novas liberdades, mas também com novos deveres. E eu estou positivo nisso. Eu gosto muito desse seu otimismo. Eu acho que nós precisamos mesmo disso. E temos que fazer as coisas acontecer. E acho que é através deste tipo de conversas que nós vamos impulsionar um pouco mais isto aqui. Helder, eu quero ouvir de ti, de alguém que está ali no meio do furacão. Eu falo sempre tentando estar distante. Quando eu insisto na questão do perdão, convergimos
não é o perdão ele pensar na missa ou num culto que depois eu perdoei e vou para a minha casa. Não tenho nada para comer. Nem para sair do lugar em que nós estamos, metaforicamente está a Machado, para a minha casa eu tenho condição. O exercício do perdão, ele exige uma reflexão e ganhar de consciência. E o ganhar de consciência de que nós, como moçambicanos, perdemos ao longo destes 50 anos. E tu só perdoas quando ganhas consciência de que, como moçambicanos, nós perdemos. Depois das eleições, nós perdemos. Porque regredimos. É verdade. Regredimos. Reconhecer. Tu ganhas consciência e tu começas a pensar, eu perdoo porque nós, como moçambicanos, perdemos. Nós estamos no caos. Estamos numa situação em que não temos recursos e não somos atrativos. Virão os grandes dinossauros que sabem que colocam a sua máquina, põem o seu exército ao longo da mina de Rubi, ninguém entra, ninguém tem capacidade, tira aquilo, vai, trabalha e vem. Tu ganhas consciência de que eu preciso fazer 50 anos para frente. Mas 50 anos em que eu não quero ver aquela barriga de fome. 50 anos em que eu não quero que eu e o Nhamaze, porque pertencemos à nossa origem étnica, política, andamos em confronto. É preciso ganhar consciência. Só um indivíduo que ganha consciência disto é que é capaz de perdoar. Se não reflete sobre a sua condição passada, a sua presente e o que quer no futuro, não faz esta ideia de justiça redistributiva, ela é muito importante. Está bem, nós anunciamos todos os dias, pedi este exercício que foi terça-feira, não fizemos esta gravação, foi ir ao Coral Sul. Norte. Foi sul ou norte? Sul. Sul. Estar ali no meio do oceano, olhar para aquilo e ver a explicarem. Tem 100 por semana está a sair um carregamento de gás. Quando saímos para fora visitar a plataforma, acabava de sair o carregamento e o dinheiro envolvido. E depois fazer perguntas, como é que há os impostos que são pagos ao nosso Estado, mas depois há apoio social. Como é feito? É surreal que um administrador distrital pede uma máquina para o hospital para tirar sangue. Pede, não se pensa o desenvolvimento de que aquela empresa N ou outra não está a dar o que devia dar, mas o pouco que dá, nem com o pouco que se dá, se pensa estrategicamente como fazer desenvolvimento. Eles até exatamente estavam a explicar quantos milhões de dólares gastaram só em apoio aos distritos. Aquele apoio que eles fizeram, mais de 20 milhões de dólares, bem pensado, ele podia, num distrito ou em dois, catapultar o desenvolvimento. Anos seguintes, depois tu trabalhas em outros. É preciso nós termos dimensão de que, enquanto não fizermos uma justiça redistributiva, qualquer acordo que nós fizermos não vai ter resultado. E esta ideia de fazer diferente para obter resultados diferentes, extraordinário. Mas é preciso ter presente que tu tens interesses de grupo e grupos de interesse que estão na sua zona de conforto, não querem que se faça diferente para obter resultado diferente. Como caixas de ressonância vão reproduzir o discurso, mas o discurso foi feito pelo chefe de Estado. A sua máquina, os ministros, administradores e tantos outros, não têm que repetir o discurso. Eles têm que operacionalizar o discurso. Era a questão que colocavas ao Severino. Como fazer isto? Então, como este administrador faz diferente no distrito para obter resultados diferentes, não olha para aquele indivíduo da oposição e diz que
este indivíduo é para ser combatido. O Nhamaze disse bem, nós, a nível de ideias, combatemos, mas o fim último é ver o Nhamaze, o Hélder, o Severino, morto. Não é? Não matamos com armas, matamos com discurso, mas o fim último é alguém depois vir executar por nós o que nós fizemos na mente. Mas eu acho que um dos reflexos desses 50 anos é porque agora com esses 50 anos nós sempre tivemos começou-se a rever aqueles vídeos do próprio dia 25 e tudo isso. E agora acho que existe uma plataforma chamada Net Canema que põe os Cuxa-Canemas lá, até o Não É Preciso Empurrar do Filimona, essas coisas todas. Quando eu olho para esses vídeos, quando eu olho para as intervenções de Samora e tudo isso, é visível a ideia de que havia uma euforia por parte do povo, ok? E havia aquilo que até gostavam de dizer assim mesmo, uma linha ideológica clara, ok? Dividia os reacionários dos revolucionários. Exato, sim. E pronto, e mesmo até nos vídeos sobre os comprometidos, aquela sessão bem dramática na Josina Machel, consegue-se entender a presença de uma linha única, ok? E por que eu estou a falar disso? Estou a falar disso porque neste âmbito dos 50 anos, e quando fazemos esse back, depois fast forward para agora, eu acho que talvez é a parte que o Severino situa na dolarcracia, mas eu acho que é um pouco antes do que isso, é que ideologicamente começamos a tremer há algum tempo, ok? Aquela seca de 83, 84, os primeiros contactos que depois levaram ao contato com Bretton Woods, o acordo de Incomate, tudo isso. Então, claramente não estávamos a ter sustentação para uma linha ideológica que também nos dava apoio material, que é a linha que nós sabemos. Então, pronto, daí fast forward até hoje, o que eu vejo é que este sentimento que eu digo de patriotismo, que já existiu, as pessoas agora, toda a gente fala, tipo nós que já nascemos depois da independência, mas já somos mais velhos que outros que nasceram depois. No nosso tempo, nós ficávamos no comício, mesmo sem nada para comer, ficávamos lá, mesmo sem nada, porque o dirigente estava lá. E houve uns vídeos com os dirigentes com o Colimar aqui na Zona Verde. Então, aí, quando eu vejo, sobretudo quando eu vejo os oligarcas que o Severino fala muitas vezes, os grandes ricos agora, eu fico a pensar, no final de tudo, estas pessoas também perderam este substrato ideológico. As pessoas todas da Frelimo que foram para a luta, eles por chegar à Tanzânia eram heróis. Está a ver? Entrar na Suazilândia, passar 4 ou 5 fronteiras, ser apanhado pela PIDE, voltar, sair uma segunda vez, conseguir chegar lá a Dar es Salaam, fazendo a volta por fora, tudo isso. Com 22, 23, 27 anos. Aquilo é um espírito revolucionário e patriota genuíno. É verdade, sim. Ok? Genuíno. Ser preso, voltar e ir. E aí, que vem a minha pergunta, é tipo, onde é que, nesse percurso, nós deixamos de passar isso? Ok? A dolarcracia é um bom princípio para pensar nisso, mas eu acho que é capaz de ser um pouco mais complexo que isso. Okay? Porque o próprio mundo também tem os seus processos, essa coisa hoje em dia temos o Trump aqui, já tivemos Bolsonaro acolá, já temos aquela senhora da Itália do outro lado, o Chega está subindo em Portugal. E o mundo também foi passando por várias metamorfoses em linha política, mas o que eu vejo, olhando para os Cuxa-Canemas, é realmente um eroding, é um esmiuçar, um esvoaçar desse espírito nacionalista, ok? Porque mesmo dentro da tua linha como é que tu te falaste, do pacto de regime, o ponto do ponto é que quando começaram, por exemplo, manifestações de corrupção, eu lembro muito bem que foi o ano que eu conheci o Ismail, nós estávamos na 8ª classe, 1990. O pré começou em 87, o ano letivo de 1990 demorou a começar. Por quê? Porque havia uma greve dos professores, que era a segunda, vinha depois da de enfermeiros, ok? Então, quando começou, por exemplo, quando começaram os primeiros atos de corrupção, professores mesmo, o que faziam?
pegavam aquele aluno mais fraco, diziam, olha, pá, tu se quiseres passar, pá, dá uma coisa, vais passar. Mas em 4 ou 5 anos, já não era o aluno mais fraco. O professor dizia que quem não pagar não vai passar. Estás a ver? Começa assim, uma coisa pequena. E como é que eu vejo isso como reflexo da grande corrupção? Havia uma altura em que tu vias que esse é o ministro que recebeu uns dólares, não sei o quê, por causa de um projeto de uma estrada. Está a ver? Hoje em dia, existem estudos de Joseph Allen sobre isso, os nossos ministros ainda são dos mais baratos. Quer dizer, no ranking da corrupção, estás a ver? O nosso país ainda é dos mais Não baratos. diz isso em voz alta, mano. Ok? Por quê? Porque tem ministro que entregou ponto por causa de umas férias na Europa com a família. Ok? Por quê? Porque dentro das discussões que nós andamos a ter em todo lado, uma delas era que não, pelo menos pega o dinheiro e usa aqui. Lembras disso? Tipo, toda a gente fala sobre isso agora, a Angola está a fazer essa coisa de recuperação de ativos, acho que nós também temos uma coisa aqui. Então, o que nós chegamos a um ponto em que o patriotismo que nos restou não chega nem para pegar num dinheiro e fazer um hospital cá. Estás a ver? Então, para mim, o que eu estou a tentar ressaltar nessa intervenção é como é que, de um sentido patriota e genuíno, forte, nós chegamos à antípoda. Helder, Ok? há aqui esta coisa da luta armada, estes jovens, 17 anos, como disseste, ser preso pela PIDE, torturado, mas voltar. Do ponto de vista ideológico, eles tinham uma causa e alcançaram. Há o engajamento, a geração do Severino, vamos construir o país, o homem novo. Eles é que foram os nossos professores, escola primária e tudo mais. Quando há esta crise, 83, e depois começa esta coisa do pré, surge o tal exercício que o Mbenha falava, começam a surgir os oligarcas. Quem é que serão os empresários? Eu vou-me apropriar daquela fábrica. Já tivemos aquela de elevadores, maquinária. Sim, e tanta, pneus como e metal, tantas outras, como metal. Regional Sul. Exato. Apropriam-se destas coisas. Do ponto de vista ideológico, eu costumo provocar a amigos dos vários partidos. Põem sentados conselhos nacionais, comissão política, senta cada um dos membros que pertencem aos grandes órgãos dos 3, 4 partidos nacionais, pergunta em momentos diferentes, do ponto de vista ideológico, qual é a vossa linha ideológica? Eu não sei se vais ter a mesma resposta. Há um interesse das pessoas ocuparem os lugares, porque aqueles lugares eles permitem acesso à informação. Para mim, a minha pergunta é exatamente, porque isso agora é verdade. É importante refletir sobre estas coisas. Tu, se estás, há dias eu conversava de forma provocatória com alguém e dizia, quando tu olhas, por exemplo, para Frelimo, se a Frelimo é governo, ao ser governo, devia criar condições para que aquele que é primeiro-ministro, o presidente é presidente do partido, não é? Aquele que é primeiro-ministro, aquele que é presidente da Assembleia, no órgão mais alto do partido, que é a Comissão Política, nem devia ser membro efetivo, devia ir como convidado, que permite que aqueles que estão naquele órgão, que escrutinam o governo, tenham autoridade de... Imagina um primeiro-ministro que é membro da Comissão Política. O governo está a fazer gestão danosa da própria equipe. Quem o vai confrontar no órgão? Os checks and balances que não existem. Isto é igual para Felipe, é igual para Renan, para o Podemos e outros. Qual é o compromisso que as pessoas têm com a pátria e qual é o compromisso que têm com os check and balance? Muitos de nós não estamos preparados para prestar contas. Nem as ONGs da sociedade civil. Exatamente.
Yeah. Deixa-me só uma coisa a propósito da coisa, falta de ideologia, né? O Helder estava a falar dos moçambicanos, heróis, até pela trajetória, terem que sair de uma zona de Moçambique, atravessar a fronteira e chegar à Tanzânia. A lutar pela causa. Para chegar ao destino que permite começar a luta pela causa. E de facto essas pessoas foram heróicas, não é? Mas não tinham ideologia. Esses indivíduos tinham como único objetivo libertar o país. E quando chegaram lá, tiveram talvez muitas ideologias, ou passaram de uma ideologia a outra, até que uma ideologia final se impôs e elas vieram em Moçambique a defender a independência, mas interpretando a independência como a ideologia socialista. Este período terminou. Hoje estamos na época, não só em Moçambique, mas em outros países, numa época que a gente chama pós-ideológica, não é? Quer dizer, ideologias. A defesa do liberalismo terminou com Fukuyama, a defesa do marxismo praticamente o marxismo desapareceu, etc. Uma pergunta. Aqueles que aderiram a Frelimo para lutar pela libertação é porque a Frelimo era, como ela se definia, um instrumento da libertação de Moçambique. Aquele jovem que em 95, 96 entra na Frelimo, numa Frelimo pós-ideológica, por que ele entrou na Frelimo? Esse indivíduo não tinha nenhuma ideologia, mas sabia que entrar na Frelimo dava-lhe possibilidades, oportunidades e coisas que ele não teria se não pertencesse a este partido. O indivíduo que entrou na Renamo na luta dos 16 anos era porque achava que era o combatente pela democracia. Quando ele entra na Renamo hoje, ele entra na Renamo para fazer o quê? Quer dizer que as questões ideológicas, a identidade de partidos, a orientação que os partidos têm hoje é problemático não só em Moçambique, mas no mundo inteiro. Isto é um problema. Estamos numa época pós-ideológica, temos partidos e pode ser que os partidos não correspondam mais à dinâmica política internacional. Isso vê-se claramente em Moçambique. Mas isso cria um grande perigo. É que se os primeiros combatentes pela Frelimo, aqueles que combateram a guerra de 16 anos, tinham ideias claras, que era libertar Moçambique, e a ideologia era socialista, porque é aquela que se impôs, a nova juventude torna-se um pouco mais perigosa, porque elas aderem a um partido não por convicções, mas por oportunidades. E isso é extremamente perigoso. Quer dizer, não é por falta de ideologia. Do espaço político, não? É isso. E isso é extremamente perigoso. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o que é uma nação? O que é um país? Tem uma definição do Renan, não é que eu gosto muito dele, mas gosto muito desta definição, que diz que é o plebiscito cotidiano. A gente acorda de manhã e tem que dizer que quer ser moçambicano. O que está a acontecer hoje é que Moçambique não dá oportunidades, Moçambique não parece ter pouco futuro para os jovens. O resultado qual é? É que quem pode ser sul-africano, quem pode ir para os Estados Unidos, para o Canadá, sai e foge do país. Nós temos quase 39% de gente formada com diplomas universitários que está fora de Moçambique. E metade dos jovens hoje, quando há aquelas manifestações em que as pessoas vão preencher, vão tentar saber como é que eu faço a ir para a França, para a Inglaterra, não sei o quê, o número de jovens enche aqueles espaços. E muitos desses jovens não têm nenhuma intenção de ficar aqui para sair. Querem sair, porque Moçambique parece não dar ou não apresentar nenhum futuro para eles. Então, há um desafio que nós temos, igual ao desafio que os jovens de 62, 63, 64 fizeram. Não é um país. É um país que temos que construir, quase como Craveirinha, pertencer a um país que ainda não existe. E nós temos que, hoje, continuar a pensar que o país que nós temos não oferece estabilidade, não oferece possibilidades, não é atrativo o suficiente para manter os jovens. Então, uma dupla missão que temos: tornar o país atrativo, mas sabendo que esta atratividade não é porque o país é atrativo, mas é alguma coisa que temos que participar a construir. Há uma responsabilidade nas elites, nos intelectuais, nos universitários, de começarem a pensar que nós não somos americanos, não somos franceses, não temos essas grandes histórias, essas epopeias extraordinárias.
E pertencer a Moçambique é, em primeiro lugar, um ato romântico. E eu sou romântico nesse sentido. O Moçambique derrubou Maputo. Mas temos que ter consciência que ou nós conseguimos dar razões para que as pessoas sejam orgulhosas, um orgulho a construir de ser moçambicanos, ou o que vai acontecer é que os melhores dentre nós têm melhores condições, mais oportunidades. Eu vou muitas vezes ao Núcleo de Arte, todos os artistas com nome e com possibilidades, você tenta falar com eles, está na Espanha, está nos Estados Unidos, está no Canadá, você pega um académico de renome, sai, um médico bom está fora, porque ninguém quer ficar aqui, não há possibilidades. E esse descrédito de Moçambique também se manifesta naqueles que têm poder de decisões. É por isso que esses que têm dinheiro, ao mesmo tempo que tiram o dinheiro daqui, querem meter o dinheiro no lugar externo, porque não há confiança suficiente no país em que nós estamos. E não há nacionalismo suficiente para dizer que hoje o país não é seguro, mas a única maneira de sê-lo é nós criarmos condições para que essa segurança venha. E é sobre isto que temos que incidir. Temos que incidir na ideia de que o nosso país, como eu costumo dizer, é um já e ainda não. Nós temos um país pequeno, dos mais pobres no mundo, sem grandes condições, mas a única maneira deste país melhorar e ser atrativo e ter interesse como tem outros países é retomarmos aquela luta que os outros fizeram na década de 60, não como luta ideológica, não como luta de uns contra outros, mas na construção de um país em que cada um amanhã possa dizer como Renan, eu digo que sou moçambicano A cada dia. por um orgulho que eu participo na sua construção. Eu penso que este é o desafio fundamental que nós temos. Olha, eu concordo com o Nguenha, tenho a mesma visão e vou usar as palavras dele mesmo. Também sou romântico em relação a isso. É possível nós fazermos este país com um novo caminho, mas isso exige engajamento de todos, exige um compromisso de eu sou moçambicano, ninguém vai fazer por mim. Se eu não faço, se eu não me engajo com o Hélder, com o Severino, com quem é de partido diferente, do ponto de vista ideológico, e nós construirmos Moçambique, não vamos a lado nenhum. Arrepia-me, permitam-me contar a história de um taxista. Desde que ando em 2005, uso o mesmo taxista quando não quero conduzir. E uma vez ele diz para mim o seguinte: Dr. Hélder, ele foi piloto aviador. Yes. Piloto aviador. Teve não sei como se chama esta parte militar com Almerino Manhães. Força Aérea. Na Força Aérea. Treinados na Ucrânia. E ele disse uma vez, a levar-me ao aeroporto: Dr. Hélder, preocupa-me uma coisa. O que é que se passa? Ele disse: olha, todas as pessoas que eu carrego e observo, os dirigentes deste país que nasceram em Gaza e Inhambane, seja de setor financeiro, eles investem nas suas províncias de origem, colocam tudo lá, os distritos, os seus bairros crescem, mas as pessoas da minha província não fazem. O que é que se passa, Dr. Hélder? Este discurso tribal no acesso às posições, se vocês notarem, as elites que fazem os discursos estão aqui em Maputo. Elas estão concentradas em Maputo. Os projetos, 5.000 casas, tudo que acontece em Maputo. Vou terminar com uma provocação que o Nguenha fez há algum tempo atrás. Acontece em Maputo e elas estão no centro de decisão. Não fazem nada nem para o seu distrito de origem. Por razões éticas, não vou dizer o nome da pessoa. Conversamos num grupo. Olha lá, estás com muito dinheiro, nem vou dizer a província, porque facilmente chegas, mas o teu distrito, a pessoa diz para mim:
eu investir no meu distrito para me enfeitiçarem, para eu ficar pobre. Está a ver o nível, a mentalidade que nós temos. Coloca todo o Santos da investimento. casa não fazem milagres. O Severino, já não me lembro se foi uma entrevista, se foi uma provocação que lhe fizeram, e dizia que era bom até o Parlamento, tudo sair aqui de Maputo. Se calhar Opa, isso é de 96, quando ele veio a primeira Exato. vez. Já Se era calhar da altura. ensina-nos, não é? já. A viver de forma diferente, a arregaçar as mangas e trabalhar. É importante nós percebermos, como elites políticas, intelectuais e por aí, que o destino diferente de Moçambique só será feito por nós mesmos. Uma aula com estudantes de fisioterapia, uma aula de liderança, e eles disseram: professor, hoje não vai dar aula. E o tema que nós vamos discutir é escravatura. Escravatura, sim. Por que escravatura? Foi antes das eleições. 50 anos de escravidão. Eu escrevi escravidão. E o que é que significa? Eles lá colocaram. Então, o país está há 50 anos assim. Sim. Quem foi o melhor presidente para vocês? Eles lá responderam. Escrevi o nome. Por quê? Eles lá disseram. Quanto tempo esta pessoa esteve a dirigir? Colocamos. O segundo. Colocamos. Então, por 50 anos. Vamos... este foi o melhor presidente, né? O país esteve bem nisso. É o que vocês dizem. Sim. Vamos colocar aqui. Retiramos nos 50. Os miúdos pararam. Nunca tínhamos pensado nisto. Então, nós vamos... Saramago dizia que o heróico de um ser humano é não pertencer a um rebanho. Nós vamos muitas vezes como rebanho, nem paramos para refletir, nisto que o Severino disse. 50 anos, perdemos todos. É a minha última intervenção. Eu quero terminar também com uma intervenção que tem a ver com esta questão, porque tu tocaste agora sobre essa, o Severino falou sobre a identidade nacional, o plebiscito diário, e tu falaste desse exemplo do taxista. E eu acho que também é importante, agora que estamos a olhar para frente, é uma boa nota para terminar. A implantação de Moçambique como um país, na verdade foi quando eu conheci o Severino, ele foi o orientador da minha tese de licenciatura. Exatamente. Que era identidade cultural no projeto de construção da nação, Há uma coisa que devemos estabelecer como moçambicanos. Por causa das circunstâncias em que nós acedemos à independência, 22 línguas, não sei o quê, adotar o português, risco de balcanização, medo de ficar o Katanga, medo da guerra do Biafra e tudo isso, houve um conjunto de medidas intencional e deliberadamente desenhadas para fomentar a unidade nacional. Olha, eu tenho boas notícias sobre isso. As boas notícias são que essa política funcionou. Ok? Yeah. E é preciso que quem está no poder assuma isso funcionou. Era um instituto de formação de professores. Eu fiz aqui um trabalho uma vez aqui em Chibututuíne. 800 candidatos entram. Só 200 daquela província. Exatamente. Depois outros dois. A incorporação de pessoas e tudo isso. Então, pelo menos, como marca dos 50 anos, vamos assumir, nós vencemos isso. Ok? Hoje em dia eu nasci na Beira, minha mulher é daqui, os meus filhos podem ter nascido em Quilimane. Houve uma coisa deliberada sobre isso. Então, hoje em dia, e causa-me um pouco de espécie esse tipo de coisa, porque até hoje a gente diz, não, preservar a unidade nacional. É preciso nós conseguirmos saber quais eram as batalhas em 75, para nós sabermos quais são as nossas batalhas 50 anos depois. Exato. E fazer um levantamento daquilo que já vencemos. Quantos amigos nós temos que já nem sabemos de que província são? Quantas pessoas conhecem a mim
e não sabem que eu sou da Beira, descobrem, entre aspas, que eu sou da Beira. Então, é preciso, e essa é uma coisa também de renovação do nosso discurso como nação. Temos que acabar com isso, porque até agora mesmo a celeuma da indicação do presidente Chapo já foi, porque agora tem que vir do centro. Não, este é um debate extemporâneo. Você tem que saber se tem que ser um soldado, um filósofo, um médico, um economista, o que o país precisa. Então é preciso movermos. Agora, outra vez eu ia falar com um de nossos colegas e disse: não, vamos deixar chegar a nossa vez do centro, depois vamos fazer essa coisa que estás a dizer. Sabes quem é? Mas tipo, é um exercício que eu digo: não, já não vale a pena, nós já ultrapassamos isso. Ok? Temos outros problemas. A desigualdade é o nosso verdadeiro problema, que separa uns e outros. Ok, obrigado. Acho que já estamos. Sou filho de muitas águas. Moçambicano. Sim. Eu acho que é uma boa maneira de terminar essa música. Sim. Ok. Vais pôr essa música no fim. Sou filho de muitas águas dos Goroanos. Ok. Agora só minha análise. Lembro quando o Helder começou a falou do discurso do disruptivo do presidente Chapo. Também lembro do presidente Nyusi quando entrou, que fez um discurso que também pareceu disruptivo. Fica aqui, lembro quando o professor falou do julgamento de Nuremberg, onde só uma meia dúzia de nazis que entraram lá para serem julgados. Faz-me fazer esta analogia com este discurso de julgamento que tivemos do caso das dívidas ocultas, que pareceu que também só entrou ali para o inglês ver, ou para aparecer, né? Porque parece que o número é bem mais alto do que aquilo que foi julgado. Estas coisas que continuam a aparecer e tal. Estamos agora a falar muito destes 50 anos, estamos a falar rumo a uma independência econômica. Aprecio muito o otimismo do professor. E fico também com uma esperança, estás a ver, como cidadão, como um gajo que, as coisas, a hora da mudança, o momento da mudança é esta. Porque já tivemos estas análises que estamos a fazer, que estes 50 anos tivemos a perder. Estás a ver? Estes 50 anos foram 50 anos de retrocesso, de regressão, uma análise simples que eu faço, Helder. Nós partilhamos a mesma escola, partilhamos a mesma carteira, tivemos oportunidades de estudar com filhos de dirigentes nas nossas escolas, que hoje fazem parte, talvez, do nosso ciclo de amigos. Mas hoje vivemos uma realidade completamente diferente. Os meus filhos não vão à escola pública. Os que vão à escola pública não estudam com o mesmo grupo, com os filhos dos dirigentes, porque, hoje vemos na televisão o presidente Chapo a ir visitar a escola mais cara do país, Aga Khan. What's the point? O que quer nos provar com isso? É para ele sair dali, ir para uma escola pública, fazer uma comparação? Ou é para ele ver como é que os outros estão a investir numa educação privada no país? É para servir ponto de referência para aquilo, para as nossas escolas públicas chegarem ali. São estas coisas que me preocupam, estás a ver, que vejo como cidadão que se calhar estamos a dar um passo para frente, de repente damos 10 para trás. Vemos um presidente que parece que está num discurso de muita inclusão, que faz questão de aparecer com o líder da atual oposição, que é o VM, posso eu considerar, né? Para de repente aparecer num outro discurso a dizer que nós não estamos a negociar, não estamos a fazer nada. Aquilo foi só simplesmente para dizermos que não, temos que parar com hate speech. E de repente vejo um Helder que passo a conhecer que tem a ousadia, a coragem de, no meio daquela cúpula grande do partido que ele pertence, levantar uma voz. Levantar uma voz destemida e explicar mesmo que conseguir dizer com A mais B que as coisas não estão bem. Eu,
não estou a seguir nenhum partido político porque não tenho esperança nenhuma em nenhum deles. Há pessoas que, da mesma maneira como é o clube de futebol, né, nascem saber que meu clube é este. Há outros que também vêm sabendo que o meu partido é este. Hoje vivemos um país, mano, 2025, onde temos um parlamento, onde não temos uma oposição, mano. Não temos uma oposição e nem sei se teremos mais. Ok. Mas isso vamos fazer para uma outra coisa. Vamos cortar essa parte, vamos terminar naquele, depois um outro podcast. Sim. Até Yeah. porque eu tenho Ele tem. meio-dia, tenho... Yeah. Pronto, ele tem- guys, então, epá, Mas deixa-me dizer uma coisa para terminar. Diga. Uma coisa muito simples. Eu gostava de jogar futebol, já não consigo jogar muito com meus joelhos. E sigo o futebol muito de longe, vejo os resultados. Mas uma coisa que me impressionou estes dias foi ver os resultados do Paris Saint-Germain, que ganha todos os jogos. Era a equipe de Mbappé, era a equipe de Neymar e de Messi e não ganhou nada. Quando saíram as estrelas e ficou o coletivo, ela está a chegar longe. O que nós precisamos como país é o coletivo. É cada um mobilizar-se no lugar onde está, dar o melhor dele no lugar onde está. Este é o preço que se paga se querem ter bons resultados. Yeah. Era isso. Esse vale a pena pronto, fechar é. agora. Esse é mesmo para fechar. tá aí, pessoal, para bom entendedor, meia palavra basta. Se não entenderam, façam rewind, venham outra vez, porque isto vai estar aqui de forma permanente. As palavras foram ditas. Infelizmente o tempo não nos permite avançar com mais conversa, mas fica a promessa de outra vez, voltar. outra vez. Pelos Sim. vistos, já acho que criamos aqui Dá um um interesse. grupo coeso que discute ideias boas e acho que o professor Severino já disse, voltamos. Então, ladies and gentlemen, nosso muito obrigado. Se assistiram até aqui, por favor, sigam primeiro a página do professor Severino. Vão se inscrever ao podcast dele primeiro. Depois vem aqui. Voltam por aqui. E até breve. Até pessoal. breve. Até breve. Obrigado. Tá. Obrigado. Thanks. Go.